pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, de meu cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Valdir Paz, chego aqui com mais uma live e na manhã desse domingo eu quero desejar a todos aí um excelente domingo, que este dia seja um dia de vitória na sua vida e que a presença do Senhor Jesus traga refrigério, paz à sua alma neste dia, sua casa, sua família. Eu quero nesta manhã deixar aqui uma mensagem extraída esta da palavra de Deus, e eu gostaria nesta manhã, você que tem oportunidade, você que está me vendo e ouvindo agora, nos assistindo na realidade, através desta live, eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 16, está aqui a nossa Bíblia. Vamos estar aqui meditando na palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 14, para uma maior compreensão. Diz assim a palavra do Senhor: cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, estamos aqui diante de um texto maravilhoso, deixado aqui pelo o grande apóstolo Paulo, ele trazendo aí uma palavra aos irmãos ali de Tessalônica, e ele está tratando aqui de um assunto de suma importância. Ele está tratando aqui de algo
que todo ser humano deveria primeiro pautar sua vida em torno desta realidade. Ou seja, ele está falando aqui de uma ressurreição. Ele está falando aqui de vida após a morte. E haja vista, é esta a principal meta da igreja, que é alcançar esta vida eterna. E haja vista, esta é uma promessa que o Senhor Jesus fez, promessa essa com evidência. Em outro vídeo eu já falei sobre isso, a evidência da ressurreição, porque o próprio Senhor Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, né? E eu gostaria de abrir um parênteses aqui para colocar que o que a igreja crê, o que a igreja espera, o que a igreja está firmada na promessa da ressurreição, não é reencarnação. A Bíblia não prega reencarnação. A Bíblia, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, prega a ressurreição. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra. Ressurreição é verídica, real, verdadeira. Reencarnação é simplesmente uma teoria. E teoria não é verdade absoluta. E nós não encontramos nenhum parâmetro bíblico aqui nas Escrituras Sagradas para poder afirmar ou acreditar em reencarnação. Haja vista, a reencarnação, ela por si só, o conceito de reencarnação, ele já traz aí alguns problemas seríssimos, né? Porque o primeiro é, que sentido haveria da pessoa reencarnar ou vir ter uma outra vida sem ter nenhum vestígio, nenhuma lembrança de uma vida passada que já teve, né? Porque a reencarnação seria uma continuidade de uma vida passada mal sucedida e que traria um aperfeiçoamento àquela pessoa reencarnada, daria uma outra oportunidade para que ela pudesse melhorando, reencarnando e melhorando, até chegar a um estágio de um espírito de luz, um espírito perfeito. Mas agora eu pergunto, qual o sentido disso? Como eu posso melhorar alguma coisa se eu não tenho ciência de que eu tenha cometido isso no passado, que eu tenha errado no passado? E a reencarnação, um dos problemas que a reencarnação traz, quem crê nessa tese, um dos problemas é esse. Como é que eu posso melhorar se eu não tenho ciência, não tenho consciência do que aquilo que eu fiz lá atrás é errado e eu preciso melhorar justamente naquilo? Porque quem reencarna, segundo a teoria, reencarna primeiramente em um corpo de um outro ser. E a Bíblia não tem nenhum indício de algo assim na sua revelação. Ao contrário da reencarnação,
a ressurreição é uma realidade. A ressurreição é uma realidade. Haja vista, a Bíblia, ela tem testemunhos de pessoas que ressuscitaram. Ressuscitaram, embora a ressurreição que o Senhor aqui, Ele promete à igreja, é única, é exclusiva, é definitiva. Quando eu digo aqui que algumas pessoas ressuscitaram, e eu estou dando um exemplo aqui entre a diferença da ressurreição e reencarnação, é que aquelas pessoas que ressuscitaram, elas ressuscitaram em seu próprio corpo. Era a mesma pessoa, era o mesmo ser, era o mesmo corpo, era a mesma essência, era a mesma alma, como no caso de Lázaro, por exemplo. Lázaro morreu. Lázaro, ele foi enterrado e ficou no sepulcro. Ele estava morto por espaço de 4 dias. E a Bíblia até tanto traz isso que alguém pode dizer: ah não, mas Lázaro, ele passou aí por uma doença que tem aí, uma enfermidade que tem aí, que a pessoa, ele fica como morto, mas ele não está morto. Não. A veracidade que Lázaro morreu é que ele já cheirava mal, ele já tinha começado a entrar num estado de decomposição. E o que acontece? Quando Jesus chega ali e chama Lázaro para fora, Lázaro sai para fora daquele túmulo vivo. Mas sai o Lázaro, aqueles que todo mundo conheceu, aqueles que todo mundo conhecia o seu semblante, conhecia a sua aparência. Sai Lázaro, não sai outro ser dali, não sai outra pessoa ali com a suposta vida, oportunidade de uma outra vida. Não, sai Lázaro para dar continuidade à sua vida. Então esse é um dos exemplos da ressurreição, que a ressurreição ela é real, é bíblica, verdadeira. Porém, todos nós sabemos que Lázaro ressuscitou naquele dia, mas ele veio a morrer novamente. Mais tarde ele veio a morrer novamente. Então, eu estou dizendo isso aqui só para mostrar que o que é ressurreição, o que a Bíblia fala sobre essa ressurreição. Mas a ressurreição que Jesus Cristo ele promete à sua igreja, a seu povo, é aquela que ele mesmo passou. A Bíblia diz que o quê? Jesus morreu, foi crucificado, foi morto, foi enterrado, ficou 3 dias dentro do sepulcro, mas depois ele ressuscitou. Mas ele ressuscitou, enquanto Lázaro ressuscitou com o mesmo corpo físico, com a mesma matéria, Jesus agora já ressuscita, não mais como aquele Jesus que os homens pegaram, levaram lá, crucificaram. Não, ele ressuscita agora com um corpo totalmente glorioso. A aparência era a mesma, tanto é que os discípulos o reconheceram. A aparência era a mesma, porém o corpo já não era mais uma matéria, não era uma matéria física e frágil. O corpo agora é o que a Bíblia chama de corpo glorioso. O corpo da ressurreição, o corpo a qual a vida eterna ela reina. Jesus agora, ele ressuscita com corpo glorioso, tanto é que não estava mais sujeito a matéria. Quando a Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos no cenáculo, com as portas fechadas, com medo da perseguição, Jesus se apresentou no meio deles. As portas fechadas, Jesus se apresentou no meio deles. A Bíblia diz
que os discípulos estavam descendo no caminho de Emaús, e quando Jesus se revelou a eles, ele entrou para estar com eles, e quando ele parte o pão, o que acontece? Ele some da presença deles. Um corpo glorioso que não está sujeito mais ele não é uma matéria, ele não está sujeito ao tempo, ele não está sujeito a nada. Ele é um corpo glorioso, é um corpo a qual a morte não vai mais ter acesso, às enfermidades, a doença. Então, e é essa ressurreição que Jesus Cristo ele promete a todo aquele que crê nele, a todo aquele que recebeu o Evangelho, a todo aquele que o seguir, a todo aquele que o adorar, a todo aquele que o obedecer. É isto e é esta ressurreição que o Senhor ele promete. Viver eternamente. Viver eternamente. Sem qualquer medo da morte, sem qualquer medo de qualquer coisa que possa nos atingir. Então é essa ressurreição. E o apóstolo Paulo está tratando isso aqui. Ele está trazendo esta verdade aos irmãos ali de Tessalônica. E ele está dizendo que, primeiro, isto vai acontecer de uma forma em duas etapas. A primeira é que quando o Senhor ele estiver para vir buscar a sua igreja, e isto aqui fala de buscar um povo na terra, isto vai acontecer. Haja vista até Hollywood já fez diversos filmes com esse tema, tirado, extraído da própria palavra de Deus. É só lá quem conhece o filme, alguns filmes aí, Arrebatamento 1, 2, 3 e outros filmes, feitos. E o que acontece? É um evento que vai ser um evento mundial, porque em toda parte tem aqueles que são escolhidos, aqueles que foram chamados, aqueles que vivem de verdade a palavra de Deus, aqueles que aguardam de verdade ao Senhor Jesus, pautando a sua vida dentro da obediência do seu Evangelho. E isso vai acontecer. Isto vai acontecer. E aí ele disse que haverá um chamado, a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, ela vai tocar. E por que essas coisas vão acontecer? Porque se você olhar na história, você vai ver que quando era para se reunir as pessoas, isso a história lá da lei vai nos contar, na época dos reis, vai contar que quando se reunia as pessoas, eles tocavam a trombeta para aquela reunião. E a mesma coisa vai acontecer quando o Senhor vier reunir a sua igreja, buscar a sua igreja. A Bíblia diz que vai haver a voz do arcanjo e vai haver a trombeta de Deus. E aí, quem vai ouvir? Quem vai ouvir? A primeira etapa, a trombeta de Deus tocando.
A Bíblia diz que os mortos. Qual mortos? Mas qual mortos? Aqueles que morreram em Cristo Jesus. A palavra dorme aqui, ela está dizendo morte, sono eterno. E aqueles que estão dormindo, que morreram em Cristo Jesus, eles ouvirão e ressuscitarão. Aí a Bíblia do apóstolo Paulo dizendo, eles vão ressuscitar primeiro. Ao ouvir a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, eles vão ressuscitar primeiro. Eles vão ressuscitar primeiro. Aleluia. E vão subir. E aí ele continua. A segunda etapa é a nós que estivermos vivos, todo aquele que estiver vivo, cristão de verdade, que vive a palavra de Deus, que obedece os mandamentos do Senhor, que vive uma vida separada para o Senhor. A Bíblia diz que esses serão arrebatados. A palavra arrebatamento significa tirar rápido. Tirar rápido. Milésimo e milésimo de segundo. A Bíblia diz que o nosso corpo, o próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar também em Coríntios, que o nosso corpo será transformado. Será transformado em milésimo e milésimo de segundo. Nosso corpo será transformado e seremos levados e estaremos e encontraremos o Senhor aonde? Nas nuvens do céu. Interessante, né? É lógico que para muitos isso pode parecer loucura, é lógico que para muitos pode parecer fantasia, mas é a realidade. É a realidade, e esta é a mensagem que se prega, que esta é a promessa que o Evangelho traz. Ah, mas isso aí, essa conversa é para prender as pessoas na igreja. Não, ora, é só lembrar que quando Noé pregava que ia vir um dilúvio, né? Noé não estava querendo prender a ninguém na sua fé. Noé estava trazendo uma mensagem verídica de Deus, para que o povo pudesse se salvar, se arrepender e se salvar. Eles não acreditaram. O que acontece? Todos pereceram, porque o dilúvio veio. O dilúvio veio. Também esta mensagem da volta de Jesus não é para prender ninguém na igreja, não é para trazer temor nas pessoas e as pessoas ficar presas na igreja, nas denominações. Não. Esta é uma realidade, uma verdade que vai acontecer. A palavra do Senhor é fiel e Ele mesmo diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E o apóstolo Paulo dizendo que vai acontecer este grande evento. E engraçado, hoje começa aí o evento mundial da Copa do Mundo, a qual todas as mídias sociais, as mídias televisivas, radiofônicas, vai estar transmitindo durante esse mês este evento, um evento humano. Mas se fosse um evento religioso, não teria tanta ênfase assim. A mídia não tem tanto interesse de divulgar estas coisas. Mas este evento que vai acontecer quando Jesus ele vier buscar a sua igreja, querendo ou não, a mídia, todas as mídias vão ter que anunciar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que é um povo que vai ser tirado em toda a terra, no meio de todas as famílias,
Porque dentro das famílias sempre tem alguém que se converteu ao Senhor Jesus. E essas pessoas vão desaparecer. Essas pessoas vão sumir daqui. E na realidade a gente vê que há uma preocupação. Há uma preocupação em relação a isso no mundo, querendo não dar o braço a torcer, mas há. Por quê? Porque ainda que muitas pessoas procurem ignorar as profecias bíblicas, nós vemos que há uma preocupação com isso. Tanto é, quando fala da destruição do planeta Terra, e isto é uma realidade também que vai acontecer, depois deste grande evento da volta do Senhor Jesus, a Bíblia diz que este mundo ele vai passar por uma transformação terrível, como está lá no livro de Apocalipse, desde o capítulo 3, 4, a seguir, capítulo 8, principalmente, de Apocalipse vai falar sobre isso. No livro do apóstolo Pedro, no segundo livro dele, lá no capítulo 3 também, ele vai falar sobre isso, essa grande transformação que o mundo, o planeta Terra vai passar. E ele chega até a dizer que será purificado com fogo. Essa terra vai passar por uma destruição terrível, total, a qual o profeta, se eu não me engano, o profeta Sofonias, ele, na sua palavra, ele disse que será uma destruição total, que não ficará nem ramo e nem raiz. Isto é bíblico. E há uma preocupação, tanto é que o homem procura desesperadamente um meio de subsistir, procurando vidas em outros planetas. Por que será que as pessoas estão preocupadas tanto em procurar vidas, condições de vida em outros planetas? Por que será? Você já se perguntou por isso? Por que será? Quando você olha e vê, quando Hollywood faz aquele filme Impacto Profundo, você vai ver que tem pessoas que estão preocupadas com essas coisas. Mas essa é uma realidade que vai acontecer, embora talvez você não se preocupa, talvez você ache isso aí uma grande, vou usar uma palavra aqui até chula, né? Uma grande babaquice de pastor, de igreja. Mas esta é uma realidade, esta é uma verdade que vai acontecer. Acredite o homem ou não, mas vai acontecer. E o interessante é que Deus não força ninguém a acreditar. Não, Ele não forçou ninguém a acreditar em Noé. Não. Ele manda simplesmente avisar. Ele manda simplesmente alertar. E ele mostra o caminho a seguir para escapar destas coisas. Naquela época foi a arca. Hoje é a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque, como está escrito, todo aquele que nele crê será salvo, não será condenado. Todo aquele que nele crê. Então, o apóstolo Paulo está tratando disso nesta manhã. De algo tão importante, tão tremendo, e que a igreja do Senhor, a igreja viva, a igreja
verdadeira, que é todo crente em Cristo Jesus, que vive de verdade a palavra. Não é aquela pessoa que diz, que fala em Jesus, que até gosta, da liturgia da igreja. Não, é aquele que vive, é aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E como está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, creram, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, esses serão salvos. E eu gostaria que você estivesse no meio destas pessoas, fosse contada com essas pessoas, que vai ser salva e gozar a vida eterna numa eternidade que jamais terá fim. Então eu gostaria que você meditasse nessas coisas nesta manhã. O homem se preocupa com muitas coisas, se preocupa, mas todas as coisas que o homem se preocupa vai deixar de existir um dia. Mas como diz a palavra do Senhor, mas aquele que fizer a vontade do Senhor vai permanecer para sempre. Então, eu te convido a buscar este entendimento na palavra do Senhor. Te convido a pesquisar e buscar o entendimento sobre esta realidade. E com certeza você vai ver que a felicidade que você espera, ela não está naquilo que você possui, naquilo que você procura possuir, mas em estar dentro da vontade, do agrado e dos projetos de Deus. Então deixa aqui esta palavra, esta manhã, que o Senhor Jesus possa te abençoar, te revelar mais sobre essa salvação, e que o Espírito Santo, você possa deixar o Espírito Santo, ele falar com você nesta manhã. Bem-aventurado é aqueles que ouvem e praticam a palavra do Senhor. Até uma outra oportunidade, que o Senhor Jesus continua te abençoando nesse dia. Que Deus abençoe a todos.